Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos assistindo, então, no canal do YouTube. Então, eu sou a Crislane, sou organizadora do IFComic. E além de mim, da organização, a Emily. Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Também faço parte da organização do FComic há um tempinho. Isto. A gente tem, então, duas convidadas que são representantes do Grêmio Estudantil do IFSul de Sapucaia. Nós temos, então, a Juliana Marim. Olá, prazer. E temos também a Júlia Folharini. Oi, gente. Além dessas duas convidadas, nós também temos com a gente aqui a vereadora Gabriela Ortiz. Oi, gente. Muito bom estar aqui, um local rodeado de mulheres, né, que vão contribuir muito aí para esse diálogo sobre esse tema que é muito importante, ouvindo e prestando muita atenção, porque vale muito a pena. A gente precisa falar sobre assédio e pedofilia em eventos de todas as magnitudes, mas principalmente a esse que a gente está se propondo a debater aqui hoje. Então, muito obrigada pelo convite. Certo. Então, a gente vai, então, iniciar o que a gente havia planejado para apresentar e introduzir sobre a temática. Meninas, eu vou explicar para vocês primeiro um pouquinho, né, sobre o que caracteriza crime de assédio e crime de pedofilia. É muito importante, né, que a gente saiba certinho do que a gente está falando. Como a Gabi falou, é importante falar sobre assédio e pedofilia em eventos de todas as áreas, né, de todo tipo de magnitude, mas a gente abrangeu ali os eventos geek, que é onde pega a vertente do IFComic. Então, a gente vai vir ali com a definição, tá, para vocês. A pedofilia, ela se caracteriza pela atração sexual por crianças. Ela pode se manifestar de diferentes formas, por um olhar, por um toque, por despir a criança, qualquer ato libidinoso em frente a uma criança ou em contato com uma criança é considerado crime de pedofilia, qualquer ato não consentido, tá? Aí nós temos o assédio. O assédio sexual, ele também pode ser definido como avanços de caráter sexual que não são aceitáveis ou requeridos pela vítima em questão, favores sexuais, contatos verbais, físicos, que criem uma atmosfera hostil e ofensiva, né, para a vítima, onde ela não se sinta segura, onde tenha, além de um abuso sexual, mas também um abuso moral, né? Então, essa aí é a nossa definição. Além disso, então, a gente foi atrás de informações que realmente nos demonstrasse se é realmente o que acontece ou não, né? Então, a gente percebeu ali, através das nossas pesquisas, que cerca de 500 mil crianças e adolescentes foram explorados sexualmente no Brasil. Essas crianças e adolescentes, eles estão entre 7 e 14 anos, isso de acordo com os dados que a gente pesquisou entre 2012 e 2015. Além disso, a cada 24 horas, 320 crianças são exploradas em todo o país, e apenas 7 em cada 100 são denunciados. Além disso, 67,7% dessas crianças e jovens que sofrem abuso e exploração são meninas. Os meninos representam 16,52% dessas vítimas, e os casos em que o sexo da criança não é informado totalizam 15,79%. Esses dados sobre faixa etária mostram que 40% dos casos eram referentes a crianças de 0 a 11 anos. E as faixas etárias de 12 a 14 anos, 15 a 17, correspondem respectivamente a 30,3% e 20,9% das denúncias. Já o perfil do agressor aponta homens e adultos de 18 a 40 anos como principais autores dos casos que são denunciados. A gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde, né? Ela foi publicada e ela apontou que aproximadamente
7,5 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual na vida. Alguns dados revelam que 60% das vítimas tiveram consequências psicológicas como depressão e ansiedade em decorrência da agressão. 8,9% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência sexual na vida. Esse estudo, ele estima que 9,4 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade foram vítimas de algum episódio de violência sexual em algum momento da vida. O número corresponde a 5,9% da população, mas o percentual de vítimas ele é muito maior entre as mulheres. 2,5% dos homens sofreram agressões sexuais na vida, contra 8,9% das mulheres brasileiras. Só nos 12 meses que antecederam, né, esse estudo e essas entrevistas feitas para essa pesquisa nacional, 1,2 milhões de pessoas foram vítimas de violência sexual, dentre as quais 72,7% eram mulheres, equivalente a 885 mil mulheres. Afinal, como é que isso se relaciona a eventos geek? Por que a gente viu a necessidade e a importância de irmos a fundo sobre esse tema dentro de eventos geek? Primeiramente, que existe uma ausência de dados sobre o tema que ela já evidencia a necessidade da discussão dessa pauta, né, que a gente está trazendo aqui para vocês. Tendo em vista que mesmo com relatos e até mesmo denúncias das vítimas, nada tem sido feito sobre o assunto. A gente não vê políticas sendo criadas em eventos, a gente não vê eventos fazendo divulgações ou notas de repúdio, né, qualquer coisa do tipo. Então, a gente pensou em trazer esse assunto para discutir no F-Comic, porque é uma questão muito importante para a gente, principalmente pelo nosso evento ser inserido em um ambiente escolar. O porquê que a gente acredita que tenha esse nível de assédio tão forte em eventos geek, né? Além da misoginia no universo gamer, que a gente vê constantemente, né, as meninas gamers aí sofrendo vários ataques em calls, em jogos, né, tem uma predominância masculina no universo, tanto geek quanto gamer, que muito forte, que ela influencia a hipersexualização de personagens femininas. Isso contribui na forte inserção do machismo e sexismo nesses meios. Deste modo, o ambiente ele torna-se muito hostil para mulheres e meninas que também se interessem pela temática. Quando a gente fala em predominância masculina, a gente não fala só do público, mas também dos criadores de conteúdos, filmes, jogos, produtores, etc. A seguir, a gente vai ver alguns relatos, tá, de casos de assédio e pedofilia reforçados pela temática geek e que aconteceram durante eventos geek. Bom, um dos relatos, então, é de um cosplay de Arlequina de uma menina de 19 anos, tá? Ela explica que, ao tirar foto, a pessoa coloca a mão na sua bunda e não é só assédio físico, mas de fala também, moral. Ah, gostosa, se eu visse eu tocava nesse sentido. A gente tem um outro relato, que na verdade ele foi um desabafo de uma cosplay de 14 anos, tá? Onde ela fala que não, ela não tá dando essa liberdade. Também tem outros que são a pessoa te abraça para tirar foto, pega na sua cintura sem pedir licença, e aí já começa um assédio. Aí ela vai sair da posse e passa a mão na sua bunda, dá aquela deslizada, sabe? Outro também é, todas as cosplayers que eu conheço já sofreram casos de assédio, mesmo com cosplays, que não sejam sensuais e curtos. Outro desabafo também é, ele falou que se a gente estava de cosplay é porque a gente queria ser vista. Se a gente estava com uma roupa colada daquela, é porque a gente queria ser encarada, queria chamar a atenção. Então vem aí a nossa conclusão, né, da nossa pesquisa, falando como a gente acha que isso pode ser resolvido, né, porque a gente trouxe uma questão, um problema bem forte, que as organizações de eventos têm que começar a pensar, que a gente, enquanto organização, também já está trabalhando para pensar,
é necessário que se criem políticas que contribuam para um ambiente seguro para todo o público, e a baixa visibilidade de discussão da pauta permite que as organizações de grandes eventos com a temática geek se isentem da responsabilidade pelos incidentes ocorridos em seus eventos. Algumas empresas, no entanto, estão começando a dar mais atenção para a questão. Em 2021 foi lançado o Manual de Boas Práticas e Responsabilidade pelo Fim do Assédio em Eventos, pela ABA, com apoio da Heineken. Mudanças devem acontecer não somente nas políticas de eventos, mas no universo como um todo, para garantir que mulheres e meninas possam ocupar seus espaços na cultura nerd com segurança e respeito. Então, agora, depois de tudo isso que a gente mencionou, o pessoal que está nos assistindo no YouTube, que já participou do nosso evento IFComic, que pretende participar do online, está participando no caso, e pretende participar do presencial, tudo que você for fazer e agir não vai estar só em você, vai ir a outras pessoas. O que você fala em voz alta, você não deveria nem pensar algo relacionado, mas quando você fala em voz alta algo, aquilo vai afetar a outra pessoa. Então sempre tenham em mente e pensem sempre 2 vezes antes do que vocês vão falar e agir também. Porque, que nem te mencionou, assédio é muito mais do que algumas pessoas acham que é, né, ir além de palavras e passar a mão aqui, passar a mão ali. Eu já ouvi relatos de pessoas dizerem, ai, mas só tava me elogiando. Não, não é elogio. E eu não tô pedindo pra me elogiar, então não precisa. Enfim, esses foram os dados que a gente trouxe pra gente sentiu a necessidade de que, olha, tá difícil, principalmente para as mulheres, né? Sim. Emily? Durante ali a pesquisa, né, eu lia as idades dos relatos. Um dos relatos, ele foi feito ali, o que foi feito pela cosplay de Arlequina, né, no outro evento que ela foi, ela optou por ir vestida de It, porque ele não era um cosplay sensual. E teve uma menina que ela sofreu um assédio tão forte que ela só voltou a ser cosplay depois de 2 anos. Eu trouxe alguns para vocês, né? Selecionei aqueles que eram mais precisos, assim. Então, esses, assim, eu tô comentando mais. Eu queria falar, antes da gente iniciar aí para as perguntas, falar um pouquinho da nossa motivação, né? Para fazer isso. O IFComic, ele é um evento muito grande. E como todo evento grande, ele demanda muita atenção nos detalhes. E às vezes a gente acaba esquecendo de algumas questões que podem acontecer. Ele é um evento tão bom, ele é um evento tão divertido e leve, que às vezes a gente não pensa que coisas ruins possam acontecer dentro dele. Então, durante, né, o evento online, a gente viu 2 pessoas que frequentavam o evento serem associadas a casos de assédio e casos de pedofilia. E aí, quando pessoas que participavam como cosplay e pessoas que participavam ali como sala temática também, né, que faziam aquela parte que tem um contato com o público. Então, a gente ficou muito chocado com isso, e quando a gente percebeu, a gente viu que a gente estava deixando uma questão muito importante aí de lado, e que a gente precisava, né, dar atenção para isso, que a gente precisava ir atrás de fazer mudanças. Então a gente decidiu iniciar com essa conversa, trazendo vocês aí, a Gabi, a vereadora mais nova de Sapucaia, né. Recentemente eu vi que a prefeitura, enfim, inaugurou uma sala de acolhimento a vítimas de violência. Então, a gente decidiu trazer ela, porque ela está aí representando meninas, mulheres, né? Enfim, jovens na política, e as meninas do Grêmio também, pelo evento ser inserido, né, na comunidade escolar. É muito importante que a representação estudantil esteja aqui. Então, a gente vai abrir agora para vocês falarem, assim, quem quiser conversar um pouquinho. Enfim, se tiver algum relato para fazer também, comentar sobre a apresentação, podem iniciar. Pode ficar à vontade, Gabriela. Então, meninas, primeira coisa, parabenizar vocês pelo empenho, pela dedicação, pelo comprometimento
e por serem mulheres olhando para uma pauta que só nós, meninas, mulheres, sabemos o que é, né? Sentimos na pele desde que saímos do útero das nossas mães, a gente sabe que que a nossa estrutura, né, de sociedade, ela nos impõe diversas coisas. O que nós temos que vestir, como a gente tem que se portar, o que a gente tem que falar, como falar, né? Desde o nosso cabelo, desde o nosso caminhar, tudo é pré-determinado por uma sociedade machista, né? Eu sempre deixo bem claro que nós precisamos garantir que as nossas meninas e mulheres, elas sejam mulheres, se tornem mulheres feministas. Por quê? Porque o feminismo é isso, é a busca por igualdade, é a busca por espaço, mas um espaço com respeito e principalmente com uma igualdade que a gente ainda não tem e que estamos muito longe de alcançar elas. Quando eu sou convidada para um evento desses para falar sobre pedofilia, assédio, né, que muitas vezes acontecem dentro de instituições, né, dentro de escolas que promovem esse tipo de evento, a gente fica mais uma vez triste, mas ao mesmo tempo, eu como vereadora do município, uma mulher de 24 anos, né, a mais jovem da história, eu vejo que a gente está tendo avanços significativos, porque um movimento de vocês para falar sobre isso já é um ato político, já é começar, entendem? Eu preciso parabenizar pela vontade, a vontade de falar sobre, e a gente precisa disso em diversas áreas. Mas quando a gente fala de mulheres e de meninas, a nossa cidade, ela não é pensada para mulheres, nem por mulheres, e nem pelas falsas minorias, as pessoas com deficiência, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, essas pessoas não são representadas. E quando vocês apresentam esse trabalho, falando sobre, apresentando os dados, eu chego a me arrepiar, porque é muito triste tu ver que as nossas meninas estão dentro de casa sofrendo esse tipo de violência. E isso precisa ser falado. Eu até, enquanto ouvia vocês, eu abri o relatório da prestação de contas do Conselho Tutelar aqui de Sapucaia do Sul. E aí, o Conselho Tutelar é hoje, né, uma das instituições que tem como premissa cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E eu quero passar para vocês que do período de fevereiro a dezembro de 2020, o Conselho teve 2.956 atendimentos. Desses atendimentos, eu posso informar para vocês que 97 deles foram de violência sexual e violência física das nossas crianças e adolescentes. Só que esses números, eles são horríveis, mas eles não são a realidade. Não são. E nós sabemos que não são, porque a gente sofre violência diariamente e são violências que ficam subnotificadas, né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar, e eu, como legisladora e como analista de políticas públicas, eu me formei na URGS, mas antes de entrar na URGS, eu era do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né? Eu sou filha do IFSU. Então, me orgulha muito saber que eu tenho meninas, mulheres falando sobre isso, porque quando eu entrei no IFSU, lá em 2011, eu tinha 14 anos. Quando eu entrei no curso no técnico em informática, e gurias, eu juro, foi horrível. Porque quando eu entrei na sala só tinha meninos, só tinha homens, e assim, tu começa a tentar procurar a tua identidade ali dentro, e eu não encontrei. E assim foi muito difícil, porque tem ambientes que, infelizmente, ainda possuem uma predominância masculina. E isso a gente precisa introduzir. Eu sempre falo, a gente tem que introduzir na escola assuntos de desmistificar que a engenharia é para homem, que as ciências exatas são para os homens, né? Que o homem não pode chorar, que o homem não pode ter nenhum tipo de fragilidade, que um homem não pode trabalhar com pedagogia. Nós temos, né, uma estrutura
de estereótipos, né, a qual a mulher está subordinada a determinadas trabalhos, né, e isso a gente precisa quebrar. Então, assim, quando vocês trazem um trabalho tão rico de informação e de propósito, né, porque no final ali, vocês trazem, temos um problema e a gente precisa pensar juntas como combater isso. Eu, como analista de políticas públicas e vereadora aqui do município, eu acredito muito na transversalidade. O que é isso? É um trabalho em rede. Eu preciso que o Conselho Tutelar se comunique com as escolas. Eu preciso que o Conselho Tutelar se comunique com a segurança do município. Mas eu também preciso de uma coisa: informação. Informação. Uma escola precisa falar sobre isso. As paredes da escola precisam falar sobre violência, precisam falar sobre o combate ao racismo. Quando a gente entra numa escola, muitas vezes uma escola pública, nem sempre essa escola está dialogando com os alunos, nem sempre essa escola está te mostrando, está te fazendo pensar. Essa sempre foi a minha crítica para o ensino, né? A gente precisa ensinar cidadania dentro das escolas. E como que a gente faz isso? Desconstruindo quase tudo que a gente aprendeu. E olha que absurdo, né? Tentar desconstruir tudo que a gente aprendeu. Porque quando eu entrei na política, eu me vi no IFSU novamente. Só tem homens aqui. Como que faz? Com quem eu falo? E às vezes eu vejo que a gente precisa se reconhecer como um agente político, sabe? E como que a gente faz isso? A gente tem que estudar. Então, por isso que eu acho que a premissa precisa ser o fortalecimento das nossas redes, a nossa segurança pública, ela tem que ser uma segurança pública de verdade. Eu não posso ir até a delegacia porque o meu namorado apertou meu braço e arrochou meu braço, chegar lá, ser questionada. Tá, mas o que tu fez para ele? Eu não posso. Isso não pode acontecer. Eu não posso, em um momento de fragilidade da minha vida, da minha situação socioeconômica, mandar uma foto pelada para alguém e essa pessoa fazer chantagem comigo. Isso é crime, não pode. Só que assim, a gente tem que se reconhecer e entender isso. A gente pode fazer o que a gente quiser. Só que a gente precisa entender que o mundo ainda é cruel e a gente tem que desconstruir ele. Eu acredito muito na política pública também. As meninas ali usaram essa intervenção e política pública é isso. É pensar o ser humano, né? Mas como, né? Primeiro, eu como legisladora, né, tenho que pensar nessas estruturas institucionais. Mas como mulher, a gente tem que partir também da nossa responsabilidade. Eu tenho que me entender como uma pessoa, uma feminista, uma mulher que sabe que se eu não trabalhar, se eu não tiver o meu dinheiro, eu não vou ter a independência que eu quero, sabe? Eu acho que as nossas meninas precisam entender, desde que o mundo é mundo, a mulher nunca foi valorizada. As nossas meninas nunca foram valorizadas. Os nossos casamentos, os homens, nossos pais decidiam com quem a gente ia casar. Isso é um absurdo. E ainda há muitos países com esse tipo de cultura, mas está na hora de parar, né? Então, assim, reforço, parabenizo vocês pelo trabalho, pelo empenho. Eu acho que a gente pode construir, a partir desse trabalho, alguma alternativa, né, dentro da escola, uma campanha educativa e também para o município. Tem assuntos que precisam ser acordados nos municípios, que precisam ser falados, sabe? A gente, aqui no meu mandato, a gente tem tentado congregar aquelas falsas minorias, né? Aquelas pessoas que nem sempre são ouvidas como deveriam. E quando a gente olha, a gente tem um montaréu de gente que precisa de espaço. Só espaço de fala, para dar o seu parecer, para contar o seu relato. Os relatos que vocês falaram ali são absurdos, né? Só que também a gente também tem que tentar pensar em alternativas para os meninos, para os homens. Como criar os nossos homens? Como fazer o menino entender como deve se portar com uma mulher, como deve se portar com a irmã, como deve se portar com a colega, sendo que tu não pode se portar com o outro só porque é a tua colega ou a tua namorada ou a tua mãe. Tu tem que se portar assim porque é uma pessoa, independente de qualquer coisa. A gente também tem que parar de dizer, a pessoa
tu só é bom com a fulana ou com a ciclana porque tem algum vínculo ou algum interesse. Então, tudo isso, eu sei que eu me estendi na fala, mas é que tá tudo tão intrínseco, é um sistema tão terrível que exclui, que mata as mulheres, e começa pelas meninas. Começa pelas meninas, começa com aquela criança que tem 10 anos, que começa a criar, né? Começa o corpo, começa a falar com a menina, e aí já tem um olhar diferente do tio, do vô, do pai. E isso dentro de casa. Agora imagina quando tu vai para uma escola, né? Tu já vai muitas vezes naturalizando isso. E é isso que a gente precisa quebrar dentro das escolas. Volto a dizer, precisamos trabalhar em rede. A escola tem que contribuir com a família e as instituições elas precisam funcionar juntas, tá? Desculpa, eu me estendi, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho esses adendos. A gente precisa estruturar alguma coisa urgentemente, né? Eu super me coloco à disposição para pensar, porque assim, desde uma campanha dentro do ônibus até uma campanha dentro da escola faz toda a diferença, né? E os pequenos movimentos, eles precisam começar. E quando eles começam, eles não param mais, tá? Um beijo, desculpa ter me alongado. Gabi, eu te agradeço pela tua fala, né? Que estendida, enfim, ela foi muito perfeita, né? Eu acho que ela contemplou ali várias áreas. Essa discussão também de assédio e pedofilia, ela leva a gente a pensar sobre a misoginia e também sobre toda a questão de gênero, né? Essa imposição de gênero e dos comportamentos. O menino tem que ser assim e a menina tem que ser assim e é assim que existe. Também ressaltar ali para vocês, né, meninas, que boa parte daqueles relatos ali das porcentagens de meninos sobre os casos com homens, né, de assédio e pedofilia, eles na verdade não são tão apurados assim, porque eu não fui nem capaz de encontrar a taxa de denúncia de homens. Homens denunciam muito menos, porque tem toda essa questão, né, dessa imposição de gênero que faz com que homens denunciem muito menos qualquer caso de assédio e pedofilia que sofram, né? Então, a gente tem que pensar aí em formas mesmo de fazer isso acontecer e de trabalhar nessa rede, né? Aos pouquinhos, a gente sabe que o lugar para a mulher, a gente mesma que abre, né? Que falar por mulheres é a gente mesmo que fala, então não dá para esperar os outros virem e falarem pela gente, a gente tem que ir atrás de fazer isso, de fazer o ambiente seguro para as nossas, né? E de tentar criar homens bons também, para que a gente não precise tão forte, para que a gente não precise lutar de modo tão feroz para ter uma coisa tão. Acho que o áudio dela cortou, não sei se foi só comigo. Tá. Juliana, então, quer fazer a tua fala? Também vim agradecer por ter convidado o Grêmio Estudantil para estar aqui. Fico muito feliz porque é um meio onde eu estou inserida, eu jogo há muito tempo, eu vou em eventos. Meninas, eu não sei se para vocês travou, para mim deu uma travadinha Travou um aqui, pouquinho. mas então é a Juliana ali. Tu queres finalizar tua fala? Acredito que ela cortou de novo. Eu vou mandar no chat, qualquer Cris? coisa ela lê. E tu pode dar continuidade, Marinha. Então, tipo, eu já vi muitas meninas do meu ciclo social falar, tipo, eu não vou em tal evento porque aconteceu muitas e muitas coisas, e não só com os participantes, mas sim com os produtores de conteúdo que mesmo assim assediam meninas que não vai a público, mas que já vi Não, amigas pode minhas. falar, daí a gente corta ali. E eu já vi amigas minhas presenciando esses tais influenciadores, produtores de conteúdos homens, assediando meninas menores de idade,
maiores de idade em eventos e que não vem a público e que o evento não se posiciona sobre. Então, a gente não sabe o que acontece na cabeça daquela pessoa que foi assediada e do como que, mesmo se for exposto, ele é um produtor muito grande, então não vai acontecer basicamente nada com ele. Porque a maioria do público que acompanha ele é homem e vai prestar apoio a ele. Então, tipo, mesmo nesse sentido, a gente não consegue se sentir segura sobre isso. E é muito importante que também eu vi na pesquisa de vocês sobre as produtoras de conteúdo meninas e muitas vezes também tem essa questão de, tipo, para tu produzir, tu tem que criar, tipo, tu tem, às vezes as meninas têm muito medo pela questão de, tipo, eu vou me expor na internet e vão me assediar, vão desvalidar a minha fala por eu ser mulher, por achar que eu sei menos do assunto. Então, mesmo as mulheres sendo a maioria no universo dos jogos online. Hoje, mais de 50% das mulheres que jogam jogos eletrônicos tipo, são as mulheres, não é a maioria os homens. E mesmo assim, a gente tem essa falsa visão de que é os homens porque as mulheres se escondem atrás de nomes neutros para não sofrerem assédio durante os jogos. Não. E a falta dessa visibilidade que os eventos dão para as mulheres é o que afeta muito, porque muitas vezes uma menina não vai em eventos porque não vê visibilidade. Tipo, eu não consigo me olhar em tal criador de conteúdo. Ele não é, tipo, eu gosto do conteúdo dele, mas, tipo, ele não é para mim, quase isso. Então, a falta também dessas mulheres produtoras de conteúdo terem esse apoio e serem acolhidas, porque muitas vezes elas também já sofreram muitos assédios, tanto em eventos, por pessoas que acompanham elas, por outros influencers. Então, é tudo muito interligado, assim. A menina que vai no evento sofre, a menina que produz conteúdo sobre games sofre. Então, a gente fica tipo, tá, e o que vai acontecer com essas pessoas? A gente não fica calada às vezes porque a gente não sabe o que falar e se vão nos escutar. E é muito preocupante. No presencial também, eu já vi amigas minhas falando, não vou em tal evento com essa roupa, ou não vou em tal evento porque tem muitos homens. Eu não me sinto segura indo. E é muito triste, porque a pessoa gosta daquele conteúdo, gosta de falar, vive aquilo e não vai porque se sente presa com medo. E muitas das vezes a pessoa que acusa, que faz, não acontece nada e causa muitos danos para as pessoas que sofrem. Com certeza é muito complicado, porque nós, como mulheres, a gente em algum momento já passou por alguma situação assim. Então, quando a gente escuta sobre essas coisas, isso bate na gente com muita força, porque isso realmente acontece e é triste. Eu mesma já iniciei a jogar o LoL, League of Legends, e parei. Tipo, não, eu senti que não era pra mim ali. Porque se é pra mim estar num lugar em que não vou me sentir confortável, onde eu vou presenciar coisas que serão horríveis pra mim, que vão ser uma experiência desagradável, então não é onde eu quero ficar. Mas por que que eu preciso parar de fazer determinadas coisas ou frequentar lugares por causa dos outros? Porque não me respeitam, sabe? Então tem muitas essas questões que a gente precisa muito. Eu acredito que esse debate é o início para isso, pra gente começar a dizer que, olha, a gente não tá gostando, não é assim que tem que ser, e não é porque eu sou mulher que eu mereço ser desrespeitada, né? Emily? Então, além disso também, né, muitos casos de assédio e pedofilia ocorrem dentro da casa da vítima por parte de familiares, né? Então, eu fui uma vítima de assédio aí, de pedofilia, né, dos dois, infelizmente, né? Então, eu digo com propriedade, assim, que deixa muitas marcas, né? E
eu sei que muitas meninas acabam, é uma coisa tão traumática que elas acabam perdendo a força para lutar pelo seu espaço, pela sua vida de novo. Então, eu acho que para nós, que ainda sobra essa força, que ainda sobra essa garra, digamos assim, né? Então a gente luta por elas, porque eu acho que no fundo, sororidade é sobre isso, né? A gente luta por aquela que não tem mais força para lutar por si. Então, a gente fazendo isso, enquanto organizadoras de evento, né? O curso de eventos, ele sofre muitas piadinhas por ser majoritariamente ocupado por meninas, né? Então, também é pouquíssimo levado a sério dentro do campus, né? Mesmo a gente fazendo várias coisas acontecerem lá dentro, né? Mesmo um dos principais eventos do campus, com um público de 4, 5 mil pessoas por dia de evento, né? O curso ainda, assim, ele não é respeitado porque a maioria são meninas. Então, a gente não parece que não importa o meio que a gente esteja inserida, né? A gente acaba sofrendo sempre essa discriminação muito forte e que a gente tem que ir mesmo assim, dando a cara a tapa. Se tu não aquele se tu não sente que aquele é o teu lugar, tu faz dele, né? O teu lugar, tu abre o teu caminho e tu vai, e quando tu fizer dele o teu lugar, tu vai trazer alguém vai te seguir, alguém vai te ver e vai fazer dela o lugar dela ali também, e assim a gente vai, né, inserindo mulheres e meninas, a gente vai dando exemplo, a gente vai dando um passo de cada vez como mulher LGBT também, né? Eu creio muito que sou suspeita para falar, mas eu creio que as mulheres elas são a graça do mundo, porque um ambiente com mulheres e guiado por mulheres, ele é tão eficiente, né? Ele é tão bonito de se ver. Tu vê um trabalho, tu vê um respeito, tu vê um ambiente iluminado, assim. Para mim é isso que eu penso geralmente. E aí esses ambientes não são respeitados, não são levados a sério, né? Quando aí a gente tem muitas mulheres em posições de poder. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso e trazer para o universo geek. A gente fez uma entrevista, eu e a Cris, com uma psicóloga que ela fez uma apresentação para nós sobre duas personagens da Marvel, que foi a Kamala Khan e a Capitã Marvel, né? Comparando um pouquinho a trajetória das duas aí, ela fez um estudo com meninas e ela apresentou essas personagens e ela fez várias coisas diferentes, assim. Então, a Capitã Marvel, ela é uma das personagens mais fortes, né, do MCU. A Viúva Negra também é uma personagem muito aclamada dentro do MCU. E a Feiticeira Escarlate, né? Que é a heroína que mais está em alta agora também, que ela provavelmente é a heroína mais poderosa aí do MCU, e são todas mulheres, né? E aí tu vê essa falta de respeito, mesmo a gente tendo todo esse poder, né? Eu acho que o nosso poder, ele assusta, então as pessoas, elas tentam nos diminuir. E mesmo esses personagens tendo tanto poder, tanta repercussão, gerando tanta audiência, né, e conteúdo aí para o universo Marvel, todas elas tiveram que lutar com questões relacionadas a vestimenta. Vestimenta de personagem, uma coisa simples, que não queriam algo que fosse, né, tão exposto. Outra entrevista eu também citei, né, para a psicóloga que estava com a gente, que tem uma diferença gritante entre o filme da Mulher Maravilha, que é dirigido por uma mulher, e entre o filme da Liga da Justiça, né, que é dirigido por um homem, dos closes que eles fazem dessa personagem. Nos closes da Mulher Maravilha, as cenas são poderosas e ela é ágil e mostra tudo. Mas na Liga da Justiça, em toda vez que ela aparece, os closes são ela em posições muito sensuais, ou então vem de baixo, pegando ali, né, a bunda, as pernas, toda essa questão, assim, sexualizando mesmo bastante a personagem. E a gente já tá em 2021, né, no século 21.
e a gente ainda luta tão forte contra essas coisas, contra a questão de gênero, contra misoginia, contra racismo, contra a LGBTfobia, né? A gente tem um caminho aí tão árduo ainda pela frente, mesmo com tantos anos de luta já nas costas, né, daqueles que vieram antes de nós. E eu acho que a gente só não tem que deixar a luta parar, a peteca cair, a gente tem que sempre levar em frente e procurar meios onde a gente possa perpetuar isso. Eu sempre vi o IFSU como um evento, como um ambiente em que a gente pode fazer isso acontecer. Então, nós, como estudantes e como, né, organizadores de um evento que ocorre lá, a gente quer trazer isso para perto, assim, a gente quer trazer isso para o campus. A gente tem aí uma ideia de criar uma rede de apoio para eventos, né, em parceria com o Grêmio, se as meninas toparem, enfim, mas pensar uma estratégia aí para a gente estar acolhendo, né, essas pessoas e estar fazendo algo também nós mesmos. Cris? Isso, então, a gente, como organizadoras de eventos, a gente sentiu a necessidade de ter esse espaço. Além disso, então, fazendo um gancho ali com a fala da Emily, a gente já teve outra entrevista, que foi com a psicóloga Emanuele Barbosa, está disponível já no nosso canal, que a gente fala realmente sobre essas questões das duas personagens, todas elas voltadas ao feminismo e ao tudo que acontece nesse mundo, assim, para mostrar que, tipo, é tão real essa questão de feminismo que é necessário, que até nos filmes, nas séries, a gente vê a necessidade. E é em tudo, é em como grava, é no que veste, é no que fala, é em muitas questões. Além disso, não sei se as meninas têm mais alguma coisa para falar. Nós já estamos chegando ao finalzinho, então. A gente agradece muito a participação de vocês. A gente acredita muito que a importância de termos um espaço como esse. A gente também sente que quanto mais a gente organiza esse evento, maior ele fica, e maior fica a necessidade da gente organizar alguma coisa. Porque é difícil termos olhos e ouvidos em todo momento, em todo local, para que a gente possa proteger o nosso público e tornar o evento maravilhoso. A gente faz o nosso melhor e a gente está sempre buscando melhorar, para ser sempre uma experiência boa para todo mundo, não somente. Até porque é um evento que vai crianças também. É um evento que vai famílias, que vai meninas também sozinhas, que vão com os amigos, as amigas. E tem que ser um espaço que seja divertido, que seja bom para aproveitar para todo mundo. Júlia? Eu queria agradecer o evento, porque eu, como uma pessoa que tô mais de fora desse mundo geek, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu tenho uma visão das pessoas que estão de fora. E realmente eu acho intimidador, porque realmente parece que o que predomina ali são os homens. E tu já se sente intimidada desde fora e já não tem vontade de entrar nesse mundo. E eu sou essa pessoa que eu vejo um mundo muito intimidador ali dentro. Tanto para jogos de RPG, que eu já quis várias vezes participar, mas me senti insegura para jogar, sabe? Porque a maioria era homens, e daí tu fica tipo, meu Deus, não vou conseguir fazer isso aqui, sabe? Parece que tu tá sempre sendo julgada, sempre sendo diminuída. Então, eu gostei muito desse evento porque ele me agregou muito. E eu quero muito ter conhecimento de mais e mais e poder apoiar mais e mais mulheres. E eu acho que a gente precisa muito de um coletivo, a gente precisa muito de um coletivo no município. A gente precisa de reuniões, a gente precisa de mulheres unidas. Gabi, pode falar primeiro, daí eu faço a minha fala ali depois. Então, meninas, isso que a Júlia falou, ela tirou as palavras da minha boca. Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa se organizar, primeiramente, né? A gente já tem um problema, vocês já sabem qual é esse problema, vocês sabem também como sanar eles, mas a gente precisa de acolhimento, sabe? Ouvir as meninas e também, muitas vezes, a gente precisa ensinar. Sabe o que é ensinar a dor pro outro? Porque muitas vezes a gente não se reconhece, né? Aquela piada, aquele olhar, a gente não reconhece que aquilo lá é um machismo velado,
né? Explícito, na verdade. Então, muitas vezes a gente precisa de espaços como esse para que vocês falem e vejam que não estão sozinhas, não estão sozinhas. Aposto que em todo o país deve ter uma Emily, uma Júlia, uma Cris, uma Juliana, para falar sobre isso, sabe? Então, assim, o que eu fico muito emocionada, porque para mim é uma coisa que quando a juventude se junta com um propósito, e quando são mulheres, e a gente que sofre isso na política, né, a violência política, o comentário, pessoas achando que não somos capazes, né, a gente vê que não é assim, não é assim, e a gente precisa de acolhimento. Então, faço das minhas palavras também as da Júlia, façam uma roda de conversa semanal, quinzenal, façam um grupo, façam indagações sobre isso e falem sobre isso. Falem com os homens sobre isso, questionem eles sobre isso. Os homens, né, os meninos, nem sempre estão acostumados a serem questionados. A gente precisa questionar. E assim, eu estou muito feliz com o evento. A partir de hoje, em todos eu estarei presente, porque é isso. Porque quanto mais mulher tiver lá, melhor a gente vai ter a nossa cidade, o nosso país como um todo, enfim. Um beijo para vocês, estou muito feliz por estar aqui, estou muito emocionada, porque eu fico encantada com o quanto a gente acordou, sabe? Nós acordamos e agora depende da gente, e a gente vai ter que ir pro front, bem como a Mulher Maravilha, né? Que nós todas somos. Um beijo para vocês, estou muito feliz mesmo. Contem comigo também, como mulher, amiga e mãe também. Muito obrigada, Gabi, pela tua fala, né? Eu acho que sim, não tem palavras melhores, né, para definir o que a gente quer fazer. Então, só para deixar ali para vocês, né, pessoal, agradecer todas vocês que tiveram esse tempo aqui para conversar com a gente. Esse tempo é ouro, né? É muito importante porque a gente tem a vontade de compartilhar, a gente tem a vontade de fazer, mas a gente quer ter com quem compartilhar, né? Com quem fazer. Então, agradecer a todas vocês que estão presentes, né? E divulgar qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, que esteja vendo o nosso canal e que esteja em situação de violência, tá? Para denúncias contra pedofilia e questões, né, relacionadas a crianças, o número é 125. Para a violência contra a mulher, o número é 180, tá? Então liguem, denunciem, vocês não estão sozinhas, vocês têm a nós, a gente está ali disponível. Se quiserem procurar o nosso Instagram do evento, mandar DM, tiver acontecendo algo, precisarem de uma ajuda, viram essa conversa e decidiram fazer algo sobre, né, algo a respeito, a gente está aqui para todas vocês. Então, denunciem, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, da nossa pauta. Muito obrigada a todas que participaram. Cris, tu quer finalizar? Vou finalizando, então. Esse debate importantíssimo, de assunto que é forte, que pesa na gente, mas que é importante que a gente fale sobre, né? Então, muito obrigada novamente ao pessoal, as meninas aí do Grêmio Estudantil, a Juliana Marinha, a Júlia Folharini. Muito obrigada também à vereadora Gabriela Ortiz. Muito importante que vocês estejam aqui conosco. Então, vou finalizar. Muito obrigada.